Fala, velhinhos, tudo beleza? Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Gustavo. Muito bem-vindo ao nosso canal, nós somos o Vida em Carro Velho, canal especializado em veículos antigos aqui de Brasília. Hoje eu trago para vocês aqui esse belo exemplar de C14 e eu vou chamar o dono para falar um pouco mais do carro para nós. Vem cá, Alan, por favor. Tá. Bom, cara? Beleza? Beleza? Mais uma vez, obrigado aí por disponibilizar o carro para nós. Como começou a sua história com esse carro, cara? Pois é, antes dela eu tinha uma Caravan. Acabei me desfazendo dela, vendi ela e aí eu procurei por um carro um pouco diferente, né? Dos carros que eu já tive. E acabei achando ela. Mas assim, caminhonete era algo que você já tinha em mente ou você falou, pô, vai ser diferente? Não, eu queria um carro diferente, E as caminhonetes acabaram me chamando a atenção, né? Em especial a C10. E aí eu fui atrás e acabei achando uma do jeito que eu queria. Que era essa? Que era essa. Que foi indicação do amigo que você falou. Uma indicação de um amigo meu, que eu falei pra ele, eu quero uma caminhonete, uma C10, ela tem que ter câmbio na coluna. Que era, eu acho um charme desses carros, né? E aí ele me indicou, o primo dele tava com essa pra vender, e acabei de olhar, fiquei apaixonado do carro e tamo aí hoje com ela. Qual ano que é? 1972. C14 1972. Você tava me contando que esse carro, em específico, ele é um carro que não tem fora do Brasil. O modelo. Esse desenho de C10. O desenho da C10 não tem. Lá ela saiu nos Estados Unidos ela como é mais outra... quadrada, né? Ela é C10, a C10 deles é quadrada. É diferente dessa nossa. São umas nuances aqui do teto, a forma que ele é puxado para trás, uns detalhes que, essa frente, assim, que a gente não vê realmente em alguns carros de fora. É um carro, você procurou por algo diferente, achou e algo muito bonito, inclusive. No exterior dela aqui, quando você comprou, o que tinha e o que você alterou para que ela ficasse dessa forma agora? Ela era bem original, né? A única coisa que ela tinha era um pouco baixa. Uhum. Com as rodas originais, pneu original. A única coisa que eu fiz, para não fugir à originalidade que eu gosto, foi trocar as rodas e os pneus, né? Que certo. Eu acho esse Hankook lindo. E combina muito com ela também. O Hankook Dynamic, a gente vê esse pneu, parece que ele foi feito literalmente para falar, cara, você quer customizar seu Opala ou sua caminhonete, esse é o pneu, realmente é maravilhoso. Qual que é a medida dele? Ele é 255 6015. 255 6015. E as rodas estão lá 8 e 7. 8 na traseira e 7 na dianteira. Isso. E a altura, você falou que ela já era baixa. Você baixou um pouquinho mais ou manteve? Mantive a altura que ela era. Não pega nada, não tem problema de nada. Não é muito baixa, mas é uma altura que eu gostei muito. Assim, pra mim andar é perfeito e ficou muito bonita. Não ficou nem muito baixa nem muito alta, né? Uma coisa que dizem desses pneus, coisa que eu via quando eu tinha Opala, é que falavam que pela largura do pneu, o maior contato que ele tem com o asfalto, ele força mais o diferencial do carro. Esse diferencial dele é original ainda? É original. Original, não teve nenhum retrabalho, não, nem nada. Beleza. Na carroceria, a pintura foi feita pelo ex-dono. Quando pintou? Você sabe quanto tempo faz? Não sei. Eu peguei ela faz 3 meses, né? Já peguei assim e não fiz nada. De pintura, de estética, nada. E nem tem o que fazer, né? Na verdade, assim. Boas marcas da vida aí, mas faz parte do charme do carro. Concordo. Os detalhes aqui, eu acho muito legal um carro que você vê que ele está no excelente estado de conservação, mas que não é aquele carro, meu irmão, que você vai deixar ele em casa igual um troféu, igual a galera. O carro é para usar. E tem os detalhezinhos, mostra que é um carro de uso e que foi um carro, inclusive, usado para trabalhar. Isso. A intenção dela foi feita para trabalhar, né? Exatamente. Ela não foi feita para passear. Com certeza. É um carro que nos seus 48 anos trabalhou muito, né? E é um carro muito gostoso de passear. Muito gostoso. Hoje ele é para passear. Hoje tá aposentado. Tá. Eu não teria coragem de botar o peso nessa caçamba aqui, não. Inclusive eu reparei aqui na madeira, os detalhes da madeira, a forma que nós vemos os parafusos ali dispostos, dá para ver que se não é original da época, foi trocado há um bom tempo e com uma madeira que segue muito do padrão da época. As tiras que tem de metal no meio para junção, os parafusos, eles remetem muito à época. A gente vê até que tem uns pouquinhos de ferrugens ali nas quininhas do parafuso. E eu acho que esse tipo de detalhe, ele não diminui, ele engrandece o carro. Eu particularmente gosto bastante. Faz parte da história do carro. Com certeza. Você falou que ali atrás também você pintou o Chevrolet. Isso. Ele era da cor do carro. Era azul, só
Pintei de branco, né? Que eu acho que fica muito bonito. Ficou e combinou com o teto. Isso. Eu achei maravilhoso e também faria exatamente a mesma coisa. Achei perfeito. Vamos agora mostrar para o pessoal um pouquinho do interior, que tem uns detalhes legais ali, diferentes. Beleza? Vamos dar uma voltinha ali agora, galera. Vamos mostrar o interior para vocês ali. Vamos lá, mostrar o interior dessa joia agora, galera. Bom, a primeira coisa que eu consigo reparar aqui, além das diferenças em relação aos carros modernos, é o teto, que eu achei extremamente interessante aqui, que ele foi forrado seguindo o padrão do banco. Não é duro, tá? Ele tem aqui, ó, todo maciozinho. Foi muito bem feito esse serviço, muito legal, muito criativo. Pegou ele assim também já, sim, né? O forro de porta também já estava nesse estado que tá. Banco, tudo, perfeito. Conta pra nós o que é isso aqui, cara. Eu acho que muita gente nunca viu isso na vida. Esse é o famoso gela-saco, o ar-condicionado da época, né? O ar-condicionado da época e realmente gela. Realmente gela. E chamam de gela-saco, galera, porque ele fica aqui realmente na direção aqui, entendeu? Já o nome realmente é bem sugestivo. Aqui, coisas mais de época que nós temos também é o rádio, que funciona? Não funciona, mas mas deve ser alguma besteirinha para funcionar. Eu nunca fui atrás, pra mim realmente não faz diferença, assim. Cara, eu gostaria demais de estar num carro desse, ouvindo uma musiquinha assim, andando a 40, dá vontade de curtir devagarzinho. Isso aqui é um cinzeiro? Isso. Puxa aí. Olha a cinzeirinha. Show de bola, cinzeiro. Cheio de detalhes. Aqui nós temos porta-luva, galera, que tem um tamanhozinho legal, não vou nem abrir aqui não, tá? Chave, marcha. Como é que funciona essa marcha aí? Mostra pra galera como é que é. São 3 marchas, né? Primeira pra baixo. Opa. Segunda e terceira. E pra cá, a ré. A ré. Isso. E você falou que de vez em quando dá umas encavaladinhas, dá uns... Ele gosta de cavalar. E geralmente é na situação mais complicada. Mais propícia. Saída de balão, essas coisas é quando dá problema. Isso. Mas é igual você disse, é um charme. E assim, eu não conheço ninguém que tenha um câmbio desse e fala assim, cara, ele não trava de jeito nenhum. É difícil. Coisa antiga, né? 48 anos, mas 48 tá anos. Funcionando até hoje. Acendedor, temos aqui o painel de instrumentos. Isso, todo original. Que eu acho lindo, clássico demais. Esse meio aqui escovadinho é maravilhoso. Volante original também. Todo original. Seta. Cara, lindo. Isso aqui, com certeza, ele deve ter trocado, né? Isso. Mas é o desenho do original, né? É o mesmo desenho do original. Aqui nós temos os quebra-sol aqui, que tá num estado muito bom de conservação também. Cara, são coisas de antigamente que eu sinto falta nos carros de hoje. O painel ser da cor do carro, eu acho que é um detalhe muito bacana, que a Fiat tentou meio que fazer em alguns carros no ponto e tal. Eles estavam botando umas partes da cor do carro. Eu acho isso tão legal, cara, que falta tanto para os carros de hoje. E são detalhes que a gente via que o carro era feito com luxo, com muito cuidado pro dono, porque era um bem muito caro. E artesanal, né? Meio que artesanal. Artesanal. Show de bola. Vamos mostrar um pouquinho do cofre ali pra galera agora, o motorzão que é bem bonito. Eu tenho certeza que vocês vão curtir ver o motor do carro também. Vamos lá agora. Vamos abrir aqui esse cofrezão aqui. Olha que massa. Bom, fala pra nós um pouco do motor aí. É o motor original dela, né? O 361. É um 4.3? 4.3, isso. 4.3, 6 cilindros em linha. Na verdade ele é 361 ou 261. Agora me fugiu a memória, mas é o motor original dela. Perfeito. Muita gente passa o motor de Opala, né? Que é melhor, mas a gente prefere manter a originalidade. Não, eu boto fé também. Então, e na verdade são motores muito parecidos. Isso. Eu acho que esse aqui tem até mais torque. Se não me falha a memória, eu acho que tem até mais torque. Aqui a gente vê que você trocou só o carburador. Isso. O coletor. coletor
É um coletor Drago que tem que ser, para trocar o carburador, botar um Weber, a gente tem que ter um coletor diferente por causa da entrada do carburador, que é diferente. Aqui tem um filtrinho aqui, que é curioso também, que não era assim, né, normalmente. Esse radiador, eu já vi também que ele não é original. Por que você trocou o radiador? O que você precisava fazer? O radiador original dela, o antigo, tava com problema, tava vazando. Eu já optei por fazer logo um upgrade, né? Colocar logo um radiador novo de alumínio para resolver o problema. Radiador de alumínio. E o que mais? Radiador, coletor, carburador só. E o escapamento. E o escapamento dimensionado. Isso. Que aqui nós temos um 6 em 2. 6 em 2. Que é um escape bem bacana. A gente consegue olhar ele em detalhes aqui. Aqui a parte elétrica. Isso aqui era preto? Isso. Ela era preta. Não era pintado na cor do carro. Eu achei, quando eu vi, eu achei que tinha sido pintado, cara. Muita gente olha e acha que foi, mas ele era preto. Já era preto. O que você teve que fazer de manutenção nele, de lá pra cá? Que foi assim, realmente que deu problema e você precisou arrumar? O tanque, né, que é original, o tanque original ele vem de ferro. De ferro. Ele tava bem enferrujado, tava soltando muita ferrugem, aí eu troquei para um tanque de plástico para resolver o problema. E o carburador também, que estava ruim original, já fiz o upgrade para a Weber 40, que já me resolveu o problema também e ficou esteticamente muito melhor, né? Muito bonito. E fez a linha completa também de combustível. De combustível completa também. Isso. Beleza, cara. É um carro num estado raro, com os detalhes de época, tipo essas molas aqui, que a gente vê hoje, tenta botar aquele amortecedor de capô. Olha como é que é aqui, galera, o amortecedor da época aqui. É uma mola que funciona extremamente bem, você vê que ele tá aqui fixo, a gente não precisa nem mexer. É um carro lindo, íntegro demais. Vamos voltar aqui pra frente agora, cara, pra gente fazer as considerações finais agora do vídeo. Essa travinha, ela é molezinha assim mesmo de fechar? É. Pô, que show! Bom, muita coisa legal, um carro muito bonito, gostei demais desses dois tons aqui, branco e azul, ficou maravilhoso. Eu sempre quis muito filmar uma caminhonete, é um carro que eu não tenho muita convivência, não tenho costume, e sei muito pouco sobre as caminhonetes. Eu entendo um pouco do motor porque se assemelha ao de Opala e eu tive um e tal, mas fora isso eu sei pouco. Quero te agradecer pela oportunidade de filmar esse carro lindo aqui, certeza que muita gente vai gostar de ver. E tu quer falar alguma coisa, mandar um recado para alguém? Fica à vontade aí. Só agradecer, né, a galera aí que tá apoiando os carros antigos e valorizando, porque dá trabalho para cuidar. Quem tem sabe o trabalho que dá, né? Então a gente tem que agradecer e saber reconhecer o trabalho de quem faz, né? Então, obrigado. E fala para eles quantos carros antigos você tem aí. Hoje eu tenho 5. 5 antigos. Eu acho que eu não vou nem falar quais. Vou deixar vocês na curiosidade aí. Porque eu acho que o Patrick vai deixar eu filmar outro carro dele. Eu vou pedir, porque o cara tem uns carros e é só carro bonito. Pode ter certeza disso. Vou te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu aí. E você, galera, que está assistindo ao nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, põe o sininho ativado ali para receber as notificações e vem acompanhar mais histórias antigas desses carros antigos maravilhosos que a gente vê rodando aí e que colorem a cidade, né? Muito obrigado por mais um vídeo, vem com a gente e até a próxima, galera.